galera, tá começando aqui o nosso tour por Barcelona. E antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Estou aqui com o card, vou explicar depois todas as coisas, mostrar tudo o que vai acontecer aqui pela cidade. E vamos se inscreva no canal, ativa as notificações e vamos começar pelo Parque Güell, uma das partes mais importantes aqui de Barcelona. Daqui a pouco eu conto um pouco a história. Então simbora, vamos junto e começou Barcelona. E aqui a gente está no famoso Parque Güell, que é um grande parque urbano com elementos arquitetônicos situado aqui na cidade de Barcelona. Originalmente destinado para ser uma urbanização, por isso que muitas coisas aqui são lindas e bem equipadas, e tem um bairro assim bem chique por aqui. Ele foi feito, concebido pelo famoso Antoni Gaudí. Sagrada Família, Parque Güell, Casa Batlló, quase não sai. Então tudo isso foi pelo Antoni Gaudí, expoente máximo do modernismo catalão. Então, óbvio, né, toda a parte aí do Parque Güell. Então reserve pelo menos umas 2-3 horas para conhecer, porque ele é bem grande e com certeza você vai ficar cansado. E aqui tem a entrada das pessoas mais novas e aqui as pessoas mais idosas. Então a fila mais devagar aqui. E é muito bonito, como eu falei, né? Tem que ficar bastante tempo. Por isso que eu vim aqui em primeiro lugar, porque eu não tinha vindo da última vez. E aqui atrás é onde que a gente vê aquela vista que vocês estão vendo agora. Quando tem uma parada de cruzeiro, que não é o nosso caso, que a gente veio de um cruzeiro, mas vai ficar aqui, você deve escolher o Parque Güell ou então o Sagrada Família. Não dá para fazer os dois, pelo tempo e por ser um pouco mais longe. Na verdade até dá, mas vai ser aquele turismo bem rápido que eu não aconselho. Então vamos seguir aqui, continuando no Parque Güell. Um lugar muito legal aqui que eu gosto da Europa, aqui no caso Barcelona especificamente. Aqui ó, para a sua motinha aqui, aqui tem uns banquinhos para você sentar e aqui as casinhas. Muito, muito legal. E fica pertinho aqui do Parque Güell. Cheguei aqui no bairro Gótico. Adoro esse lugar, acho muito legal, ainda mais de noite. Se quiser saber mais, vou deixar aqui também no card, que eu já visitei na parte da manhã, acho interessante, para não ficar redundante. Vou mostrar algumas coisas aqui, mas dê uma olhada aqui porque é muito legal. E tá tendo uma manifestação ali também e o barulho tá alto. Dessa vez foi mais gastronômico. Pô, vale. Aqui, paramos aqui numa lojinha de empanada argentina e vamos, uma de 4 queijos e a outra de carne. Partiu. Aqui já cheguei na Grande Família. Aqui tem o Audio Guide, que são os guias para você escutar. Baixa no aplicativo e você vai saber todos os pontos, tem os lugares aqui para você saber um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo, um pouco mais da história aqui da Sagrada Família. Então reserve mais ou menos aí de 1 a 2 horas, dependendo do jeito que você gosta de explorar o turismo, porque aqui enche bastante. A gente já tem a fila aqui
da La Sagrada Família bem cheio. É bom, se você vai chegar daqui a 10 dias, já reservar, comprar, porque fica cheio, mas é um lugar que realmente vale muito a pena. Então todos os lugarzinhos ali estão bem cheios, mas não pode deixar de visitar aqui em Barcelona, um dos principais pontos turísticos. Já saímos ali da Sagrada Família, tem a torre também, que custa 10 euros, a entrada custa 20. Só que como já estava esgotada a torre, a gente acabou não entrando. E tem aqui também uma tenda que vende algumas coisas, um museu, tem água, etc e tal. Tem banheiro também, porque muita gente pergunta sobre o banheiro. Tem banheiro aqui. E lá, do outro lado, tem o Caminho da Liturgia, que é como se fosse um pequeno museu também, com algumas velas, algumas explicações, algumas coisas bem interessantes. É bem sinalizado, então vocês não vão ficar de fora de nada. E agora vamos entrar para ver o museu. E aqui para falar um pouquinho, né, da história aqui da Sagrada Família. Ela começou em 1882 com estilo neogótico. Um ano depois o projeto foi colocado nas mãos de Gaudí, que a gente vê em todos os lugares aqui, que fez um replanejamento completo. Um templo excepcional e inovador, que inicialmente estaria formado por 18 torres, mas teve tempo apenas de criar uma delas antes da sua morte. E por ter tantas transformações ao longo dos anos, como a gente já viu em várias partes aqui do museu, ele nunca acabou de ser construído, mas mesmo assim eu acho que isso que torna a história e todas as coisas da Sagrada Família mais belo ainda. Gaudí faleceu em 1926, deixando inacabado aqui a Sagrada Família. Só que graças a outros arquitetos, que ele deixou os projetos prontos, outros arquitetos foram colocando a mão na massa, assim, literalmente, e fazendo. Embora não seja terminada, assim, não acabou até o final, mas é uma parte aí de simbolismo religioso muito importante aqui de Barcelona. Então, um dos pontos mais importantes da Espanha e também de Barcelona. E agora paramos aqui na La Antiga Cabana para tomar uma cervejinha, comer uma carne. E procuramos, né? Olhamos no TripAdvisor, nota boa, mas foi totalmente por acaso. Aqui tem muito restaurante, muita coisa legal. E agora vamos comer. E aqui, ó, tem acesso ao rooftop no finalzinho, bem legal, bem diferente, além de ver a cidade toda aqui, você consegue ver várias partes das estruturas, né? Então vale a pena tomar uma cerveja, um drink, eu vou tomar um café. E realmente é bem bonito mesmo. Tomando um cafezinho agora também, né? 10 dias de bebida, um pouco de café, que também é bebida, né? Vai, vamos beber, brindar agora com café, e não é Irish Coffee. Docinho, ó. Partiu. E acabei agora, ó, de visitar a Casa Bartolô. Vale a pena, eu pensei que fosse menos tempo. Tem 3 tipos de pacote, desde o básico, que é o Blue, e até o Gold, que é o máximo, que você conhece outros lugares. Mas o básico já te atende bastante, você consegue com um audio guide ou um guia gratuito aqui no seu ouvidinho, para você escutar qualquer coisa, e vale a pena. A reserva é 1h30. Eu achei um pouco caro, o mais barato está cerca de 30 a 40 euros. Eu acho caro, comprando pela internet é um pouco mais barato, mas mesmo assim, caso você queira, vale a pena. Mas caso esteja ali querendo economizar, talvez não valha tanta pena. Coloca aí no balanço
mas eu acho que o Parque Güell e a Sagrada Família valem um pouco mais a pena. E ó, fica aqui ó, do ladinho da estação de metrô, Passage de Grace, então não vai se perder, fácil, só vir. Entrei aqui no Camp Nou, tem aquela partezinha de lojinha e aqui você vê os gates aonde você entra. Mas uma coisa ruim para nós brasileiros é que não vende cerveja aqui dentro do estádio. Na verdade vende, só que é sem álcool, então não vale a pena, ainda é mais cara. Então agora a gente vai entrar aqui no nosso portão e partiu. De repente eu participo de uma reportagem aqui agora. Olha aqui onde estou, no Camp Nou. Partiu assistir? Como hoje é domingo e o jogo começou 9 horas, saí aqui 10 minutinhos antes do jogo acabar. Então eu não sei quanto está, mas provavelmente o Barcelona ganhou, né? Sempre. E foi muito legal o jogo, divertido. Lembrando que não tem cerveja com álcool, muitos banheiros, bem sinalizado, então tá tranquilo. Vale a pena aqui vir para o estádio e conhecer o Camp Nou. Ida e volta de metrô de boaça. Agora partiu encontrar o metrô.